Então, na verdade, eu só existo porque há fome e porque o amor é maior que a guerra. Quanto mais próximo do teu prazer, mais você tem valor. Quanto mais próximo do desejo do teu consumidor, mais você tem valor. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no nosso canal, dê o seu like, porque esse episódio está super especial. O meu convidado dessa semana, ele é ator, ele é uruguaio, porém de alma brasileira, com muitos trabalhos na TV brasileira, no cinema e no teatro, e é uma figura muito conhecida e muito bem admirada por todos nós, que é o meu grande amigo Roberto Berindelli, né? Birindelli, muito obrigado. Que bom estar aqui, né? Só vamos falar baixarias, então segura, abre, pega um whiskinho ali e vambora. Eu acho que a maioria das pessoas deve lembrar do Roberto no papel no Império, ele fazia o papel do Josué, mas também participou de muitos filmes na Rede Record, interpretou Samuel, né? Sim, Reis, o Profeta, Apocalipse também, eu fazia um delegado de polícia. Enfim, eu fiz 3, 4 novelas na É Record e muita 3, 4 novelas na é muita Globo. história. Mas vamos lá, Roberto, queria conhecer um pouquinho você que nasceu lá no Uruguai, em Montevidéu. Queria entender um pouquinho como foi a sua infância, que não foi fácil, né? Então, queria entender da onde vem esse lado artístico, se isso apareceu desde cedo, como é que foi isso? Só pergunta difícil, vambora. Eu descobri décadas depois onde tinha mordido o veneno do ator. Hoje eu consigo dizer, isso aconteceu quando eu tinha entre 4 e 5 anos. Eu estava na escolinha, minha mãe me trazia da escola, na esquina de casa, eu morava na Praça Independência, tipo assim, pegava aquele vento do Rio da Prata, um frio da porra. Ali venta muito. Caramba! E na esquina da minha casa tinha um senhor, um velho, sozinho, chorando muito. Eu olhei aquilo e eu parei. Primeiro, aqui a gente descarta os velhos. No Uruguai a gente valoriza, Que legal. tá? Então, eu preciso fazer essa diferença porque o conceito é muito outro. Puxa um pouco da cultura europeia. Muito, o Uruguai é É. essencialmente europeu. Aqui a gente segue os Estados Unidos em muita Uhum. coisa. Lá então parece estar do lado, mas é uma cultura completamente outra. Mas enfim, tinha esse velho chorando. Eu parei na frente e eu entendi, eu não sabia dizer com palavras, mas eu entendi, cara, isso não tá certo, isso não pode ser. E eu parei na frente dele. E a minha mãe ficou meio imóvel, eu parei na frente de um cara que eu não conhecia. E cara, me deu a louca. E eu comecei a fazer tudo o que eu imaginava que podia ser engraçado na frente daquele senhor. A minha mãe, a cena era ridícula, a minha mãe me puxando, disse, vambora, vambora. E uma hora, aí eu consegui dizer, mãe, eu não vou sair daqui até esse senhor não parar de chorar e começar a rir. Você não sabia por que ele estava chorando. Não. Mas eu sabia que se um velho tá chorando, tá tudo errado na vida. E eu fiz de tudo. E eu só saí de lá depois daquele sorrisão Ele não resistiu. que foi o início da minha carreira. Quanto tempo levou, você lembra? Eu tinha 4, 5 anos, não sei dizer. Sua mãe Mas eu desesperada. sei que aquele sorriso determinou quem eu sou pro resto da vida. Tanto que você lembra até hoje como se fosse hoje, né? E eu faço a mesma coisa, É. 50 e poucos anos depois. Com o meu trabalho, fazer que a vida das pessoas seja menos desgraçada. E isso virou a minha profissão. Aquela esquina de Montevidéu virou a minha profissão. Interessante, hein? Você teve avós migrantes, né, que vieram da Hungria, Sim, isso? eu sou a terceira geração de imigrantes. E eles foram para Montevidéu, é isso? Cara, posso te contar uma história maluca? Isso vai virar filme, está sendo roteirizado. Que legal. Se preparem, porque a história, cara, parece não real, mas é real.
Sim, a família do meu pai vem da Hungria, de Budapeste. Uhum. A família da minha mãe vem um pouco da Itália, Birindelli, e da Romênia, da Transilvânia e da Hungria. É a divisa. Segunda Guerra, a família do meu pai quase toda foi dizimada em Auschwitz e Treblinka. Os poucos que conseguiram sair entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram para algum lugar. A família da mãe, não, é italiana, Birindelli e tal. Mas os da Birindelli é meu nono, é o pai da minha mãe. Os outros eram da Hungria e da Romênia. Tá. Imigraram. A cena que eu vou contar é quando meu pai foi pedir a mão da minha mãe em casamento. É uma cerimônia muito simples. O noivo leva os pais para conhecer o pai da noiva e diz: quero casar com a tua filha. Era isso. Foram lá no apartamento onde morava a minha mãe. E aí, Américo Schlesinger, o pai do meu pai, tocou a campainha. Quem abriu? Carlo Birindelli, meu nono. Já sabiam que iam se encontrar, que ia ser a cerimônia. Os dois se olharam, desandaram a rir, se abraçaram e foram embora caminhar e voltaram 5 horas depois. Quando voltaram, todo mundo com cara... Meu pai me contou essa história. Todo mundo com cara de tacho naquele apartamento. Está, pai, agora me conta, o que houve? Eu quase matei ele na Primeira Guerra Mundial. É mesmo? Birindelli lutava pela Itália, Schlesinger pelo Império Austro-Húngaro. E era uma guerra de trincheiras, de baioneta, não tinha drone, não tinha nada. Era corpo a corpo. E levavam meses um para tomar a posição do outro. E tinha fome, tinha um desespero, era isso. E aí eles descobriram que na Mixórdia que eles estavam lutando em cima de um campo de batatas, de legumes. E eles estavam juntos ali. E aí, o que aconteceu? Acabou a comida dos dois lados, e meio que um sem falar a língua do outro, entre gestos, falam, cara, se lutava até o pôr do sol, e depois vai buscar comida, senão os dois exércitos morrem. E as noites, era uma cidade, teve um filme sobre isso, que no Natal fizeram um pacto. É um pouco isso que acontecia. Se não conseguem pegar comida, morrem os dois Então exércitos. fizeram um pacto pela comida. Pacto pela comida. E aí, o que aconteceu? Todas as noites se largava as armas e se ia buscar comida. E aí começou um a contatar o outro. Eu tenho cenoura, você tem batatas. Tinha um escambo, uma troca. E uma noite, Américo Schlesinger e Carlo Birindelli fizeram um sopão para os dois lados. Na manhã seguinte, os dois pulam na mesma trincheira. Olha só. E aí é que vem o humano. É difícil contar isso, cara. Você não mata alguém com que você cozinhou na noite anterior. Há algo no ser humano que, cara, ninguém vai te mandar matar um cara que tirou a tua fome na noite anterior. E o pai contava que o pai dele diz que eles ficaram horas mirando um no outro, sabendo que não iriam atirar. E aí começaram a ver exércitos chegando. E meio que por gestos, um falava húngaro, o outro italiano, meio que por gestos falando, cara, se é o meu exército que vem, eu te pego prisioneiro. Se é o teu exército... Bom, era o exército húngaro que chegava. Então, Carlo Birindelli foi feito prisioneiro, terminou a guerra, soltaram os prisioneiros, nunca mais se viram até anos depois que abre a porta daquele apartamento. Por isso que deram risada até dizer chega. Ou Quantos seja anos que, depois foi isso? cara, foi 14, e aí eles se conheceram uns 45, 50, assim, 25 anos, 30, assim. E eu perguntava pro pai, como é que eles se reconheceram? Eles, meu filho, se você passa o limite do limite com alguém, você pode encontrar 100 anos depois, Vai que reconhecer. teu ser vai saber que é essa pessoa que tem. Então, na verdade, eu só existo porque há fome e porque o amor é maior que a guerra. Olha só, hein? Que bacana isso. E também fica claro, né, que as pessoas que estão lá, elas não estavam dispostas a encarar essa guerra, né? Elas estavam muito ali, obrigadas a encarar essa A guerra. guerra é um subterfúgio para roubar, onde empresas que patrocinam a guerra vão ganhar muito dinheiro, Exato. onde os altos escalões vão ganhar muito dinheiro, e tem um mundo de pobre coitado que vai morrer e que não sabe pelo que está morrendo, que não é por conquistar, é pelo dinheiro.
Então, se essa pessoa diz, quanto você ganha disso? Nada. Você não acha que já encheu o saco disso, de matar a gente? Enchi o saco. Bora daqui. Bora. A guerra é isso, é um roubo. Total. Qual E é a guerra? Onde foi feito guerra em lugares onde não tem riquezas? sem dúvida, Em nenhum. nenhum. Tem um amigo que diz, os Estados Unidos são muito sortudos. Em tudo que é lugar que eles vão fazer guerra, eles encontram petróleo. Porra. Coincidência, né? Porra. Então, assim, enfim, o Saramago falava disso. Como é que chama? As Veias Abertas da América Latina. O Galeano também diz isso. Vários escritores falam que a guerra é um subterfúgio. Tem uma comédia que diz, acontece numa trincheira, onde dois soldados, é uma piada, mas dois soldados dizem, cara, eu tenho saudade das guerras religiosas, porque era fácil dizer, nós temos que matar os impíos, nós temos que matar os que pensam diferente religiosamente. Como é que eu digo, não é nada disso, eu quero o petróleo que tem embaixo da bunda do cara. A gente ri, mas é um desespero. É um isso. desespero, né? E, infelizmente, a gente está vivendo um momento bastante tenso também, Bem né? complicado. E essa luta por energia, tudo, é demais. Mas vamos seguindo, né? Então, bora. Claro, eu deturpo tudo que é roteiro, mas você me fez uma pergunta e eu respondi um terço da pergunta. Então, meus avós emigraram da Hungria, da Romênia e da Itália para o Uruguai. Meus pais, quando eu tinha 15 anos, vieram para o Brasil. Golpe militar, fome, zero possibilidade de crescimento, de desenvolver. Eu morava num prédio de 12 andares. 6 meses depois do golpe, 7 dos 12 já estavam lacrados. Você vai esperar o quê? E o Bom. projeto era ir para a Argentina. Na verdade, a gente não deu certo na Argentina. Aí tinha a possibilidade de vir para São Paulo, tinha a possibilidade de ir para Pelotas, acabou sendo Porto Alegre. Pela facilidade de fronteira, essas coisas. Por documentos, por possibilidade de imigração, não se deixava entrar. Tinha profissões que se permitia entrar no Brasil, outras não. A gente entrou como técnicos da indústria de silicone. E eu cheguei a trabalhar com meu pai durante 30 anos na indústria de silicone. Ah, era uma empresa do seu pai. Era Eu junto. vi que Na você verdade, trabalhou. era uma garagem onde Tá. estavam meu pai, minha mãe e eu. Chama de empresa isso. Bom, bora. Ah, mas as grandes empresas começaram assim. Nunca subestime uma empresa fundo de quintal. Não. Amanhã ela pode ser uma Apple da vida, uma Pode ser, Microsoft, sim. né? E me conta uma coisa, porque assim, a sua família teve toda essa história com seus avós, tudo, Sim. mas você viu de perto o golpe lá no Uruguai. Aconteceu na minha volta. É isso aí que eu ia chegar, né? Você estava no meio disso Eu estava tudo. no meio. Eu estava no meio, porque eu morava na Praça Independência, onde tem o Palácio de Governo. E toda tarde eu estudava pela manhã, fazia o dever de casa, ia na praça com o meu cachorro, um pastor alemão, e eu ia brincar. Brincava com ele e tal. Eu tinha 12 anos, talvez. 12 anos, nos anos 70, é diferente de 12 anos hoje, que já assistiu 50 mil páginas na internet. A gente não tinha essa coisa. 12 anos seria hoje uma criança de 8. Para entender a relação Exatamente. emocional da coisa. Estava com o cachorro brincando, o chão começou a tremer. Cara, aqui não tem vulcões. O que era? Aí começaram a aparecer os tanques. Gritaria, fuzis, gente correndo e não se deu um tiro em todo o golpe, tá, no Uruguai. Depois sim. Né? No Depois início foi sumiu, muita intimidação mesmo, sumiu trazendo. muita gente depois, mas no dia do golpe, nem um tiro, só gente correndo, gritaria, gente entrando no palácio, não sei o quê. E eu disse, cara, tem guerra, o que é isso? E aí os tanques começaram a circular a praça e eu não conseguia sair. Pensa a adrenalina como é que eu tava, porque eu tava no colo com um pastor alemão. Um moleque de 12 anos segurando o pastor alemão, tentando correr. E eu queria voltar para casa e não podia, e os tanques passavam perto um do outro. E eu fui correr, e o pracinha que estava em cima do tanque achou que era perigoso, apontou a metralhadora e ele ia atirar. Pra Na você? verdade, eu ia levar o único tiro de todo o golpe do Uruguai. E aí o do tanque de trás, animal, é uma criança. Aí ele não deu tempo quase dele não apertar o gatilho e apontou para cima.
Foi a primeira vez que apontaram uma arma, os 2 canos da metralhadora de um tanque. De um tanque ainda, né? Começou assim a minha história. E aí ele deu uma freada, ele já não tinha passado, o de trás pediu para frear um pouquinho, atravessei, subi 3 andares, assim, correndo com o pastor alemão, dizendo, mãe, tem guerra, tem guerra. E aí minha mãe me explicou, não é guerra, é algo pior. Porque você não tinha noção do que estava Sabia o acontecendo. que estava acontecendo. E aí foram anos depois que vocês decidiram sair do Aí começou assim, eu lembro que o primeiro que desapareceu do prédio foi o do 12º andar, que era um ator. Bom, esse sumiu. Tinha um farmacêutico, que também era ator, que fazia as maquiagens, sumiu. Tinha um professor de história, que ele estava escrevendo o livro do ano seguinte, que eu ia usar na escola. Então ele me deu autografado, lindo e tal. Pô. E aí também desapareceu. E eu não me lembrava mais. E aí no ano seguinte, né, na aula de história, eu levei o livro dele com todo orgulho, né? E aí a professora olhou, ficou meio assim, e disse: a gente não usa mais esse livro. Você podia guardar. E quando ela foi guardar, ela pegou e guardou, ela olhou que tinha uma dedicatória. Aí ela botou a mão na minha testa e disse: está com febre, você tem que ir para casa. Tá, eu vou te mandar para casa. E aí, quando estava me tirando da sala, disse: você não está com febre. Vai para tua casa e entrega esse livro para tua mãe. E a gente vivia isso o tempo inteiro. Era difícil, assim, assim, eu morava na praça onde tinha o Palácio de Governo, então uma vez por semana vinha exército, dizia que da minha casa podia atirar no palácio, então tinha que revistar, tinha que não sei o quê. Tava muito próximo de tudo ali. Então, assim, eu vivenciei muito, assim, enfim. Você acredita que muito da sua trajetória depois, porque teve um momento que você abandonou a carreira corporativa para mergulhar de vez na carreira artística Mas também, aí já era né? 2007. Sim, mas você Sim. acredita que teve uma influência de tudo isso que passou, porque a arte, de certa forma, deu liberdade, uma liberdade que talvez nessa infância você não teve? Porque também queria que você contasse um episódio que aconteceu quando uma professora pediu para você desenhar o céu. Você lembra disso? Como é que você sabe disso? Porra, que bicho escroto, vasculhou toda a minha vida. Então, aí é onde a minha mãe entendeu que eu ia dar trabalho. Pré-escola, não sei como é que se chama hoje, mas eu devia até 5 anos. E eu desenhava, eu amava desenhar. Tanto que o caminho para fazer arquitetura foi automático, porque eu quase não falava. Eu escrevia e desenhava. Cheguei a escrever meu primeiro livro, escrevi com 9 anos. Representava Porque eu todos os escrevia, sentimentos estavam ali. estava ali, e aí eu desenhava. Aí a professora da pré-escola, 5 anos, se desenha o céu. Porra, fim de tarde, pôr do sol no céu de Montevidéu. Aquelas cores púrpuras, aquele é um dos céus mais incríveis. Céu de Lisboa, de Montevidéu, Porto Alegre tem um céu lindo, pôr do sol. As brumas, que dá cores incríveis. Levei isso, a pintura, para o dia seguinte para a escola. A professora disse: mas está errado, o céu é azul. Eu digo: como está errado? Foi o que eu vi. Voltei e disse: refaz para amanhã. E contei para minha mãe. A mãe ficou putaça, né? Ela disse: ah, cara, eles não vão entender, não vão não sei o que tal. Ok. No dia seguinte eu levei outro desenho. Púrpura, rosa, Do mesmo violeta, jeito. que é o que eu vi. Pronto, minha mãe chamada na direção. E ela disse: seu filho trouxe 2 vezes errado. Eu disse: mãe, me pediram o céu. Eu olhei pela janela, eu olhei, fui na varanda, inclusive, desenhar, e eu desenhei. E aí eu disse a frase que a minha mãe disse: se eu vejo assim, é assim. Parabéns, meu filho. Você é um artista. E essa aqui é uma burra. Ela falou. E se eu tiver que te tirar, e ela me tirou de fato da escola e me levou para outra escola. E aí, desculpa, você vai se fuder nessa vida, mas nunca abandona a decisão que você tomou. Isso é verdade. Aqui a gente fala muito sobre isso, né? A infância dá muitos sinais do que está gritando dentro da gente, né? E esse lado artístico ele grita muito forte na infância também.
Eu trabalhei 30 anos na área corporativa, aposentei aos 45 anos da indústria, vendi a minha empresa. Isso aqui é um podcast que se chama A Arte de Vencer. Me explica que caralho é isso? Eu defendo uma tese que a arte de vencer não é um dom, Uhum. eu acho que é uma trajetória. E todos nós temos a possibilidade de vencer na vida se a gente for muito determinado, muito resiliente, e tiver muito autoconfiança. Eu acho que a vida a gente se depara com obstáculos e barreiras, e às vezes até pessoas próximas querendo nos proteger, dizendo que nós não podemos ser aquilo que nós queremos ser. E se a gente tem convicção daquilo que a gente quer, a gente segue em frente. Eu falo porque com 7 anos de idade, eu já sabia exatamente toda a minha trajetória profissional como ia ser, e eu lutei para isso, apesar de tudo e apesar de todos. Então eu acho muito importante mostrar para as pessoas que o sucesso, ele não vem ao acaso, ele é conquistado, é uma luta, e tem toda uma jornada que não é fácil, mas ela é possível de ser alcançada. Quando meu filho foi para psicopedagoga, que era a esposa de um colega meu da faculdade de arquitetura, japonês, e o pai dela era um mestre japonês incrível. Ele me disse uma coisa, eu sempre falo em curvas, eu vou chegar nisso, tá? Essas metáforas são longas. Ele diz: tem dois tipos de criança: criança lago e criança rio. Ele diz, a criança rio, eu sou uma criança rio, é aquela que foi esmagada e apertada para conseguir uma meta cada vez mais longe. O que determina a velocidade do rio, quanto você Uhum. represa. Eu consigo chegar em qualquer meta. A desgraça da minha vida, boa parte dela, é que eu consegui todas as metas. Passei em primeiro lugar no vestibular, consegui, ganhei todos os prêmios de gestão na indústria, tudo, tudo que eu podia, porque era assim que eu conseguia chamar a atenção dos meus pais, sendo o número um, senão eles não... Meu filho nunca precisou fazer isso. Ele é uma criança lago. Ele não precisa correr para lugar nenhum, ele está onde tinha que estar. Uhum. E ele tem a felicidade de estar. Eu não tenho amigos, tenho muitos conhecidos, mas tenho pouquíssimos amigos. Porque na velocidade que o rio tinha que correr, eu não tinha tempo Não para tinha tempo, outros. exato. Às vezes, você viu que te abanaram lá da margem do... Que margem? Porque eu tinha uma meta. Era um foco só e Exato. Ganhei todos os troféus que podia. Até que um dia meu filho já tinha uns 5, 6 anos, eu entendi que o lugar mais alto do pódio é um quadrado de 30 centímetros, onde só cabe um idiota. exato. Um idiota sozinho. E eu me vi várias vezes com um troféu na mão, querendo mostrar para os amigos, mas não tem nenhum amigo perto. Porque todos eles foram tomar cerveja com um cara que ficou em 8º lugar, que não abandonou os amigos. Abandonou o pódio para não perder os amigos. Eu tinha um armário de troféus e joguei todos eles no lixo quando eu tomei essa decisão. Me custou caro demais vencer. E o que você faria diferente hoje? Eu tiraria o 8º lugar em tudo. Mas talvez não te levasse para ganhar os mesmos Eu troféus? vou, eu vou, eu vou contar uma coisa. Todos os projetos da minha vida, todos os planos A deram errado. Todos, absolutamente todos. Eu não estou no país que eu estaria. Eu não estou na profissão que eu imaginava. Com as roupas que eu usaria. Foi tomando um rumo totalmente diferente. Completamente diferente. O lado bom, tudo que acabou acontecendo, invariavelmente, foi melhor que o meu plano A. E olha que eu não tenho fé. Se depois de tudo isso eu não tenho fé, eu sou um imbecil total. Então eu fui construindo a minha fé pela constatação de, cara, sossega. Hoje eu te diria, há tantos não que eu disse porque não tinha tempo, que eu perdi o tempo de não ter tempo.
Você queria ter equilibrado mais pratos ali da sua vida. É essa música dos Titãs, né? O acaso. Como é que chama a música? O acaso vai me Ah, proteger. É exatamente isso. Devia ter amado mais, cara. ser arriscado mais. Tem tudo nessa música. Tem tudo, absolutamente tudo nessa música. Então, assim, cara, eu tô abrindo um coração de coisas que às vezes eu tô falando pra vocês, mas eu tô falando pra mim também, tá? Ao mesmo tempo. Porque a gente tem que ouvir isso várias vezes pra entender. Depois eu vou falar de um filme Mas me lembra, o filme chama Homens, Doris Dorreu, diretor. Homens, Männer, é um filme alemão, que fala sobre essa troca. Eu vou contar agora, foda-se, Vamos falei, lá. era isso. É um publicitário escroto, né? O dono da agência, sei lá, que é um casado com uma mulher, mora lá com uma mulher muito legal, não tem tempo, machista, caceta, ou seja, aproveita tudo que é festival de publicidade para fazer os horrores que normalmente os homens fazemos, o desrespeito, não tem tempo para a família, não tem tempo para a mulher, porque sempre tem um prêmio em Cannes para ganhar, sempre não sei o quê. Tá tudo indo perfeito dentro da quinta série machista dele, até que aparece um cabeludo no bairro de bicicleta, que tem tempo para observar que a mulher precisa de tal coisa, e ela se apaixona pelo cara e larga o publicitário. Tem spoiler, tá? Então vou ter que contar. Bom que você O, avisou. o grande aprendizado que esse cara podia ter depois que a mulher rejeita, então ele tem que sair de casa, porque a casa é dela. E ele vai morar num sótão de um lugar. E aí ele começa a ficar puto, porque vê o cara rondando lá de bicicleta e vê com a mulher dele, começa a namorar, né? Qual é o aprendizado que ele podia fazer? Mas aí não sairia um filme. Era o que que eu fiz de errado em toda a minha vida? Para onde eu estou indo? Para onde está me levando esse número um em Cannes? E que eu perco o essencial. Mas em vez disso, homens, né, o que que ele faz? Em vez dele se transformar em algo desse loiro cabeludo, ele transforma o loiro cabeludo nele. Chega e convida para trabalhar na agência dele, para ele também não ter tempo. E aí a comédia aí está instalada. É maravilhoso. Devorem esse filme, porque exatamente é isso que a gente faz. A gente não dá o braço a torcer. É, A gente está. Eu não sei se era disso que eu queria falar, mas acho que nada mais importante nesse momento do que como que aumentou esse movimento Red Pill, como que nós, homens, estamos destruindo mulheres. exatamente. Eu acho que nenhum assunto é mais vital nesse momento. Você sabe que na semana passada nós gravamos um episódio falando justamente sobre isso. Nós trouxemos aqui uma sobrevivente de uma tentativa de feminicídio que tomou um tiro na cabeça e que contou toda a sua história aqui e a gente trouxe esse alerta, né, do quanto é, é muito importante a gente tratar as pessoas com respeito, né, com dignidade. Realmente a gente vive num mundo muito cruel, principalmente com as mulheres e também com as crianças, né? Eu acho que são dois cenários que me preocupam bastante nos dias A atuais. criança vai ser esse escroto depois. Então vamos lá. No mundo de hoje, com a velocidade de hoje, qual é a atenção que a gente dá para a criança? Eu tenho um vínculo com meu filho que eu sei que não é média, tá? Eu realmente me dediquei muito. Então a gente tem essa parceria hoje incrível, São super parceiros, inclusive, né? incrível, incrível. A gente viaja, a gente vai jantar hoje junto. Ele veio para cá para ver a Que peça, legal. porque ele viu a estreia quando ele tinha 80 centímetros de altura, agora vai ver 30 e poucos anos. Enfim, é, eu vejo as crianças hoje. Cara, se você pegar um galpão e encher com 10.000 brinquedos e 10.000 roupas, eu sei separar todas as que um dia foram do meu filho. É esse nível de vínculo. Hoje, um pai dá um tablet pro filho para brincar
e não me enche o saco por 3 horas. E É, é isso, esse é o pensamento. Vocês podem dizer que não é isso, mas no fundo não me enche o saco por 3 horas. Porque ele já está frustrado do trabalho, já está exatamente isso. ferrado, e aí chega em casa e ainda tem essa preocupação, porque trata como preocupação, e perde a dádiva, e eu vou dizer umas coisas que são sujeitas a chuvas e trovoadas, tá bom? Mas vamos lá. Vamos lá. É a geração videogame o tempo inteiro, Uhum. tá? Quais são as características de um videogame? Quem joga, joga sozinho. Como é que chama os games de futebol? Você escolhe seu time, não sei, não é GTA, é de luta, sei lá, GTA acho que é de corrida, né? sei lá o quê. Mas é É um assunto que eu não domino. o FIFA Street, tinha não sei o quê, os FIFAs, tá? Quais são as características do jogo? Você joga sozinho. É. Se Com amigo virtual. um amigo virtual, você não gostou, deleta e traz outro. A bola não fura, não chove. É uma situação falsa, ideal, em que você controla tudo e você instrumentaliza o outro. Ou seja, você transforma ele num instrumento do teu prazer. Não tem a outra pessoa que diz, cara, eu queria jogar, mas eu tô triste hoje. Ué, o que houve, irmão? Vamos tomar uma cerveja. Deixa o jogo para depois. O outro não interessa. Faz sentido isso? Total. Tá? Mais uma questão. Nos jogos de luta, nos games de luta, você não morre. Você toma um tiro, morre 5 minutos, depois começa outro jogo. Então você é soberano, imortal, único, controla o prazer. O prazer teu não é mais negociável, ele é individual e total. Então, na verdade, você não tem um jogo, né? Você tem uma grafia de um jogo. É um gráfico, uma grafia Sim. especial, falsa, ideal de um jogo. É um jogo-grafia. Na vida adulta, essas mesmas regras vão para a pornografia. E é assim que você já deu para os seus filhos todas as Sementes lá, né? características da pornografia. Como é que é na pornografia? Instrumentaliza o outro, não interessa, situação ideal, você é o dono de tudo, a outra pessoa, se não gostar, deleta e vê Troca, né? outra coisa. Exato. Como é que essa pessoa vai dialogar com outra? Se você minou toda a possibilidade de compaixão, de compreensão, o que eu estou dizendo não é pouco grave, tá? Não, é muito grave. Inclusive, aqui a gente fala muito também sobre a importância da educação, principalmente na primeira infância. Está muito relacionado a isso que você está falando, né? E, e eu sou basicamente um crítico do sistema educacional, porque eu nunca me identifiquei com o sistema educacional que nós temos hoje, né? Eu acho que um sistema de educação onde eu sou obrigado a decorar coisas e eu só bom se eu tiro notas boas, isso não faz de mim uma pessoa melhor ou pior, um profissional melhor ou pior. Pois é. Então, eu particularmente, por exemplo, os meus filhos, eles estudam em escola montessoriana, justamente para que Maravilhoso. eles tenham uma visão completamente diferente de ter autonomia, ser respeitado, respeitar. Sim. Então, eu falo que assim, as sementes que a gente planta ali atrás faz toda a diferença no ser humano ali na frente. E é só os pais hoje pesquisarem, né, estudarem um pouco e ver o seguinte, que tudo isso que você está falando é verdadeiro e a TV não educa, ao contrário do que muitos acham que colocar em tablet essas coisas educativas, a TV não educa. Até, como eu posso falar, até Cara, cognitivamente, você né? esperar que a TV eduque é você que tem a responsabilidade. TV educativa do Estado é outra coisa, Uhum. porque o Estado destina uma verba que não vai recuperar essa verba para ser educacional, por isso chama TV do Estado e educacional. Uma TV privada garante lucro, então vai passar ali o que dá lucro. Você esperar que uma TV privada te eduque é você esperar que o McDonald's te alimente. Não vai rolar. Mas eu acho que isso pouco a pouco
parece que está começando ainda de um movimento muito pequeno de conscientização. É Pode só ser. você ver, por exemplo, houve uma discussão recente no condomínio onde eu moro sobre telas no elevador. Uhum. Então, assim, hoje a grande maioria das pessoas são contra, justamente porque você não tem controle sobre o conteúdo. Você tem crianças e adolescentes que estão sendo, até no elevador, subindo de casa, desce para jogar um futebol com os amigos, quando sobe é atingido por telas, né? Então, eu acho que é um movimento muito pequeno, mas ao mesmo tempo eu Sim. consigo ver em algumas classes já uma conscientização sobre esse ponto, sabe? Porque a gente Uhum. está chegando num ponto onde a sociedade, a gente está vendo os resultados de tudo isso, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente refletir e repensar muitas Eu acho que coisas. chegou num ponto complicadíssimo disso. Eu comecei a falar sobre a questão da grafia, tá? E eu não completei uma coisa em relação às famílias. Você viver em casal, casal, trisal, o formato que quiser, tem um custo emocional elevadíssimo. Você tem que, você tem que estar aberto, compassivo aos problemas do outro, às opiniões diferentes do outro, que é uma das maiores delícias da vida, é assim que a gente cresce. Mas é um custo emocional. Para contrabalançar, você tem que ter um benefício de prazer, de sei lá o que for. E você foi, a partir dos games, da pornografia, do que for, habituado a que teu prazer é solitário, é individual e inegociável. Então, o outro passa a ser apenas um custo emocional. E isso destrói. E aí você enche o saco muito rápido do outro. Porque aí você não tem o equilíbrio. Então, isso tá tirando paciência de casais. Tá tirando o silêncio de entendimento do outro. Porque você não quer saber. É assustador. Né? Você mencionou que você tinha um plano A e ao longo da sua vida esse plano A ele não se concretizou, acabou desvirtuando um Vários, pouquinho vários planos A. e que acabaram sendo melhores que o plano A. Mas esse plano A era ser arquiteto? Era ser arquiteto no Uruguai. Era meu primeiro, porque uma das maiores, era, eu não sei hoje, uma das maiores faculdades de arquitetura do mundo. Arquiteto formado na Universidade de Montevideo tem trabalho em qualquer lugar do mundo. Cheguei a fazer arquitetura em Porto Alegre. Levei 9 anos para fazer. Por quê? Porque eu já trabalhava na indústria, não tinha como fazer todas as cadeiras. E porque na faculdade, no semestre que eu entrei, entravam 40 por turno. Eu acho que 4 deve ser hoje arquitetos. Porque aí, assim, quando eu entrei, na minha fila de cadeira estava o Pitts, o Maltz e o Humberto Gessinger, que largaram no segundo semestre, fizeram engenheiros do Havaí. Eram os meus colegas. Depois, outro foi fazer jiu-jitsu, outro foi fazer paisagismo, outro foi, eu fui pro teatro, outro foi. Cara, acho que pouco sobre. A arquitetura é a faculdade que mais forma outras profissões, porque te abre uma visão incrível. Eu faria de novo a faculdade de arquitetura se eu tivesse que escolher de novo. Sim, Mas por que que você acha que ocasiona tanto essa consciência e de repente falar, vou fazer outra coisa? porque tem muito de humanas, tem muito de científico, tem muito de conexão. Hoje, um arquiteto é quase que um terapeuta de casal. É verdade. Mas eu continuei dentro do urbanismo, eu sempre gostei de urbanismo. E eu estou com vários projetos urbanos, inclusive. Inclusive, você apresentou um no Rio Mais 20, No que é Rio um Mais 20 eu fiz projeto mobilidade de urbana. mobilidade Sim. para evitar Eu tenho um engarrafamentos, né? projeto para São Paulo, para desengarrafar as marginais. Eu cheguei a apresentar esse projeto para o doutor Mário Covas. Eu sou velho. E ele faleceu no meio do caminho. Cheguei a falar com o pessoal da Secretaria de Transporte e tudo. Já existiu o Rodoanel ou ainda Não não? existia. Fazia parte desse projeto? Não, não, não. Eu tenho que chegar agora no governo para mostrar de novo, porque só piorou agora a Ah, tá coisa. caótico o Tá trânsito. caótico, tá caótico. Então, galera que tá ouvindo aí, se souber,
me indica o caminho que estamos aí com o projeto. Legal, bacana. Eu acho que isso é importante, né? Principalmente as grandes cidades têm muitos problemas, mas não deve ser tão fácil ser ouvido, né? Porque você chegou a apresentar o projeto, mas ninguém deu sequência naquilo. Não, não deu sequência porque ele faleceu. Mas foi só para o Mário Covas Mas que foi aí, apresentado ou só teve. apresentei Ah, para o Mário tá, Covas. entendi. Tentei apresentar no Rio, mas eles não conseguiam entender a diferença de trânsito e de transporte público. E o problema no Rio não é de transporte público, é trânsito. Trânsito. Aqui em São Paulo também. Porque aí se fala, transporte público. O engarrafamento às 10 da manhã não tem nada a ver com transporte popular. O popular às 10 da manhã está dentro da fábrica trabalhando. Sim. Então, o engarrafamento de 180 quilômetros. Às 10 da manhã é problema de trânsito. E as ferramentas são outras a serem usadas. Vamos chamar um pequeno intervalo comercial e a gente já volta Já com esse deturpei, bate-papo bora, do vamos embora. Roberto e daqui a pouco a gente vai conhecer mais a história dele. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunt Ciative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, pessoal, voltamos aqui com o podcast Arte de Vencer, com o Roberto Birindelli, um grande ator, contando toda a sua história, a sua trajetória e a sua arte de vencer. Roberto, você também foi empreendedor, né? Você empreendeu junto com o seu pai na área de silicones. Você também teve uma empresa voltada à saúde ocupacional, com EPIs, Sim. tudo. Como foi esse mundo corporativo, esse mundo empreendedor na sua vida? A gente veio do Uruguai para o Brasil com a ideia de produzir plásticos. Uhum. Mais uma vez deu tudo errado. Abandonamos as máquinas de plástico porque a gente viu que o mercado não iria deixar a gente sobreviver. E tinha duas maquininhas de silicones, vai ter que ser isso. Aí você tem que enfrentar gente como 3M, Johnson Johnson, Bayer, eu não sei o quê, Só as potências. numa garagem. Caramba, como é que se faz isso? Hoje, claro, hoje o mercado nos esmagaria antes de começar a levantar a cabeça do meio do naufrágio. Mas nos anos 70 isso era possível. Era Levou. menos globalizado as coisas, né? Então, você tinha muito corpo a corpo, né? Quando diziam pro meu pai, cara, você está enfrentando gente muito grande, não tem como. Meu pai dizia, bom, é grande demais, a gente não tem como errar. Ele dizia, vamos. Mas sim, sabe que eu dei palestra para o mundo corporativo, porque ele disse, cara, como é que numa garagem você enfrenta empresas de 40 mil funcionários, de 20 mil funcionários? Você tem que fazer Por exemplo, quando eu apresentei esse trabalho para o Mário Covas sobre trânsito, eu apresentei um projeto de 820 páginas. Uau! Porque eu estudei tudo no mundo, como é que as pessoas faziam e onde falharam. Bom, eu faço isso sempre, em cada segmento. Então, por exemplo, dentro dessa área de silicone, dentro da área de saúde ocupacional, mesma coisa, eu estudei, vi onde é que está errado, onde é que está isso, onde é que está aquilo. E aí eu fui para isso. Levou 15 anos me tornar referência e líder desse mercado. Mas nesses 15 anos, vou te dar um exemplo. Se você tem que enfrentar numa luta um cara de 120 quilos, eu peso 70, eu vou ser esmagado. Como é que você sobrevive a uma luta? Tem que ser na técnica, né? Ou entender o meio. Leva essa luta para a lama. Esse cara vai afundar. Tem que criar uma solução. Para cada problema, criar Para uma cada solução. problema. Como é que é levar para a lama? Bom, qual é a única vantagem de uma empresa de 3 funcionários sobre uma empresa de 10 mil funcionários? A agilidade e a leveza. Na lama, isso é. Então, o que é a lama? Criar problemas técnicos na percepção do teu cliente cada vez maiores, que você resolve em 5 minutos e uma grande empresa leva 6 meses. Estou dando um dos milhares de exemplos que a gente teve que usar nisso. Era o que tinha. Aí é o que a gente chama hoje do storytelling, né? Você cria a história ali
e transforma um probleminha num problemão e usa aquilo que você tem de melhor, A né? gestão A era completamente agilidade, diferente também. o corpo a corpo, né? Eu falo assim, hoje para o pequeno empreendedor é muito mais fácil brigar com um gigante, porque o cliente ele sabe quem é o dono. Quando ele sabe quem é o dono, você tem uma confiança, uma credibilidade, uma facilidade em resolver as coisas que muitas vezes no grande é complicado. Você fica sujeito a, 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 a um departamento de atendimento ao cliente que é um sufoco para você conseguir falar, né? Então, hoje, esse é um ponto que eu acho que ajuda muito o pequeno empreendedor, aquele ele saber, principalmente, se relacionar bem com o seu cliente, coisa que o grande ele tem muito mais dificuldade, né, de fazer. Eu tive uma percepção disso em Porto Alegre. Tinha nos anos 70 uma biboca, hoje é completamente Nutella, mas era raiz que chamava Bauru do Trianon. Eles deviam limpar aquela chapa 2 vezes por ano. Assim, era uma coisa assim. Era maravilhoso. E aí ia sempre os mesmos clientes. E o cara da chapa, ele disse, como é que você tá? Já vou preparar aquele teu ovinho, Já que sabia não sei o tudo. quê. Cara, esse cara não troca aquilo. E eu vi as pessoas comendo com um prazer customizado. É, E dizia, como é que eu faço isso dentro da minha empresa? E aí eu comecei a tratar isso. a personalização, né? E eu era o CEO da empresa, era ao mesmo tempo o cara da pesquisa, porque não tinha É outro, era o tudo. cara do suporte técnico. O E financeiro, aí, da o RH. cabeludo gaúcho que veio aqui. Cara, eles não trocavam por nada isso. É, Cara, eu passei 15 anos na estrada, me arrebentei até virar referência. Quanto mais próximo do teu consumidor, mais valor tem a tua empresa. Por exemplo, a IBM lançou o mainframe de um prédio. Sabia mexer com dados, com tudo, mas o consumidor não tinha acesso. Aí o cara inventou, o seu Bill Gates, uma interface amigável em que qualquer um podia clicar aqui e ter o que ele queria. Então, essa interface começou a valer mais do que a IBM. é. Aí depois um cara disse, não, mas eu posso ter uma ferramenta de busca que com essa interface eu consigo te dar o que você quer. Aí Google vale mais que Microsoft, que vale mais que IBM. Aí veio um cara que disse, mas você quer saber coisas ou você quer contato com outras pessoas? Eu posso te colocar em contato com outras pessoas. E aí Facebook, Meta, não sei o quê, passa a valer mais que Google, mais que Microsoft, mais que IBM. E assim vai. Quanto mais próximo do teu prazer, mais você tem valor. Quanto mais próximo do desejo do teu consumidor, mais você tem valor. Interessante. E você já estava na carreira corporativa, e em paralelo você foi tocando a sua carreira artística, é Cara, é uma isso? loucura. Eu viajei durante muitos anos com 2 malas. Uma com figurino da peça e outra com ternos e gravatas. Aí eu fazia umas visitas de área corporativa e umas visitas e no teatro. Eu visitava um representante em São José do Rio Preto e passava no Festival de Ribeirão Preto e assim ia para Campinas, o representante de Jundiaí. Caraca, era uma loucura. Agora eu sei porque você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, Era, isso aí um- vem lá era de uma trás. loucura isso, velho. E como foi o primeiro trabalho artístico que você fez? Você lembra? Provavelmente deve ter sido um no teatro, Não, não? na dança. Na dança? Depois mímica. Primeiro pintura. Eu fiz conservatório de pintura em Montevidéu, pintava, eh, eu fiz de tudo. Escrevia, pintava, desenhava, depois dança, mímica, depois o teatro, já na faculdade de arquitetura, depois entrei para a faculdade de artes cênicas, dei aula na faculdade de artes cênicas também. Eu dei aula de teatro em 185 cidades no Brasil. Para um gringo, eu conheço a terra para um caralho. Em muitos lugares. Depois veio o cinema e depois a TV. Claro. E você percorreu vários países Sim, com peças, com com espetáculos. cinema, com peça, com tudo. Eu trabalhei na Suécia, na Suíça, na Itália, Dinamarca, no Chile, Argentina, no Uruguai. No Uruguai fui trabalhar agora de velho. Cara, na minha terra. Eu fiz peça também. Eu tenho uma memória, voltando ao golpe. A minha mãe
obviamente, depois do golpe, sumiu atores, sumiu não sei o quê. Meus professores da escola desapareceram, Ah, né? E a minha mãe, domingo, me levou no teatro. Teatro Galpão, no Montevidéu, um dos mais famosos, melhores. E aí a gente chegou domingo, bem feliz que eu ia pro teatro. E aí chegamos lá e estava clausurado, tava as madeiras, né, trancado, e aquele papelzinho de merda, decreto oficial, o teatro está clausurado e tal, não sei o que, não sei o que. E eu voltei super triste para casa, porque eu queria ver a peça, não sei o que, pô, que merda, né? Ela me explicou que o governo atual não permite teatro, não sei o que. Isso eu devia ter 6 anos, 7 anos. Me deu um estalo. Minha mãe mora em Porto Alegre. Faz uns 4, 5 anos que eu lembrei dessa cena. Mãe, lembra aquela vez que me levou no golpe no teatro e o teatro estava fechado? Eu disse, sim, eu lembro. Mãe, você sabia que o teatro estava fechado. Não pode ser que você não soubesse. Ela disse, sim, eu sabia que estava fechado. Eu disse, obrigado. Ela não me levou lá para ver a peça. Me levou para me ensinar contra quem lutar. E essa é a maneira que uma mãe ensina um filho. de uma forma muito sutil, né? Ela foi. É, isso forma a gente. Isso, quando você falou de educação, né? É, Quando a gente olha para trás, a gente vai vendo toda essa estrutura, né, sendo então, que a gente é o que a gente construída. é. Como é que você ensina um menino a ser um homem? Agora eu vou falar do Red Pills e de outros filhos da puta. É, qual é a primeira coisa que o menino ouve que monta a sua estrutura masculina? Vocês lembram? Não. Não, porque não te ensinam. Não faz isso que é coisa de mulher. Você aprende primeiro a não ser mulher. Bom, se eu tenho que ser algo que não é mulher, a mulher está certa ou errada? Você aprendeu a não ser errado. É. Você vai odiar essa mulher o resto da tua vida. Qual é a educação que a gente tem para entender a grandiosidade dessa mulher que está do nosso lado? Onde se ensina isso nas escolas? Não é no tablet da criança abandonada que vai Não. aparecer isso. Gente, eu tô contando a pontinha do iceberg, tá? É, onde os pais desses filhos da puta que, que fizeram uma armadilha para estuprar aquela menina estão, Pois é. e o que fizeram depois disso? Onde é que estão esses pais? Para mim, dia 8 de março não é o dia da mulher, tem que ser o dia da criminalização de quem maltrata mulheres. Em Porto Alegre, claro, aí é aquela coisa gaúcha meio violenta, mas teve uma coisa nos anos 90 e se esqueceu daquilo. Mas uma menina foi estuprada numa escola por um cara que já tinha passagem pela cadeia por estupro. E quem tomou as dores dessa menina foi o pai de uma colega, da melhor amiga dela. E diz: se isso acontecesse com a minha filha, eu mato os dois. E falou isso na Globo local, na RBS TV. E a repórter, os dois, como? Como assim, né? Se foi um cara só. Não, foi ele e o juiz que soltou ele. Eu mato os dois. Oi? Sim, o cara já disse que ele vai continuar fazendo. E o juiz passa a mão na cabeça dele e solta. Eu, emocionalmente, entendo que esse cara é cúmplice do estupro da minha Total. filha, eu mato os dois. É. Deu um bafafá aquilo. Imagina. Mas, gente, eu não sou a favor da violência. Eu sou a favor de contextualizar. Cara, emocionalmente o cara é errado ou não? Tá. Juridicamente sim. Calma. Calma. Tá? Mas de entender. Eu acho que só quem passa pela situação consegue, Cara, né, entender as coisas. é, Eu falo que quem não passa não consegue entender. é muito complicado. É. É muito complicado. Tá? Eu estou voltando toda a hora a essa questão Red Pills e não me arrependo.
Aliás, o que é esse não me arrependo de nada dos Red Pills? O que significa isso? Vocês que estão no meio desse, o que significa não me arrependo de nada? Ah, eu acho muito individual isso. Que significa não me arrependo no mercado de trabalho, porque isso não funciona em nenhum elemento, em nenhum momento da tua vida. Não me arrependo de nada. Eu acho que essa fala ela pode vir quando você consegue ter um aprendizado sobre alguma coisa. Como é que eu não me arrependo de nada na bolsa de valores? Vamos lá, é o elemento mais masculino, corporativo, a bolsa de valores. O que é operar sem se arrepender de nada? Opero sem stops. Porque a bolsa é dores e delícias. Total. Quando muitos dizem, cara, eu comprei e caiu e não sei o quê, se começar a subir de novo, vou vender porque daí não passa. Isso é uma resistência. O oposto seria um suporte. Stop é um arrependimento. Como é que se opera sem arrependimento? Você vai perder todo o teu dinheiro na bolsa. Total. Se você não tiver limites. O que é o não arrependimento? Ele não funciona em nenhum momento da tua vida para nada. Eu queria entender o que é isso de não me arrependo de nada. Não é uma forma da pessoa falar assim, deu merda e não se culpar. Você sabe que eu fiz Dom, uma das séries, que fazia o avô do Dom, que era médico no Rio. E tem uma frase dele, o Pedro Dom, sabe que é a história? O Pedro Dom tinha um problema neurológico. A dor, a gente não sente a dor no lugar onde machuca, a gente sente no cérebro. Isso. Então, a informação vai até o cérebro. Ele tinha um problema neurológico que a informação não chegava no cérebro. Ele não sentia. E aí ele não sentia a dor. Então ele mexia com quem não podia mexer, tomava um cacete. Não doía, chegava em casa, 2 dias depois mexia de novo. O limite, o que ensina o limite pra gente é a dor. Dói no bolso, na bolsa de valores, dói na cadeia, faz uma merda. Agora, e se não dói? Você vira um monstro, que é o monstro que o Pedro Dom virou. Então, assim, onde dói esse limite? Eu me perdi, nem sei por que eu tô falando essa porra. Não, a gente também me perdi completamente. Porque a Lindo. conversa é tão boa que a gente Lindo. vai O que eu estou fluindo. falando é de dor e de limite. Eu entendi, fazendo Pedro Dom, que se você não coloca limites, você tem um É que a gente monstro. está falando de educação. Eu falo da coisa do Da não me mulher, arrependo de nada. e- Se você não se arrepende de nada, se você não tem limites, você vira um monstro. Numa sociedade absurdamente machista, se você ainda tem dúvida de quão machista, quão patriarcal e machista é a nossa sociedade, eu vou te dar um parâmetro. Existe o paternal e o maternal, né? Pater vem de pai, pai. mater de mãe, Uhum. né? Tem 2 palavras que obrigatoriamente teriam que ser sinônimos: matrimônio e patrimônio. Pela diferença desses 2 conceitos, você entende quão machista é a nossa sociedade. É verdade. O dinheiro fica para o homem, fogão e cozinha para a mulher. Eu estou sendo agressivo propositalmente. Cara, eu vou dizer uma coisa agora, fudeu, tá? Agora Bora lá. abriu a caixa de Pandora, tá? A única resposta não suicida para uma mulher que topa um casamento por separação de bens, quando o maridinho chega, vamos ter um filho, a única resposta não suicida é: neste casamento eu não posso ter filhos, porque eu vou ter que usar todo o meu tempo e minha força para construir meu patrimônio. Porque se a gente separar, eu vou estar com filho a tiracolo, sem dinheiro e mendigar a tua pensão. Então, queridinho, neste casamento, nós não vamos poder ter filhos. Essa é a única resposta não suicida que uma mulher pode dar. Desculpa, é uma opinião sujeita a chuvas e trovoadas. Mas nesse Mas eu mundo... acho fundamental esse tipo de reflexão, porque eu gostei muito dessa forma de reflexão que você trouxe sobre matrimônio e
patrimônio, eu acho bem bacana. É de se pensar. É. Eu sempre vou jogar uma sonda no exagero para entender para onde eu estou Sim, mirando. Depois sim, nós vamos ver em que sim, distância que está. sim. Mas é que alguém precisa fazer isso. É. Uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, por exemplo, né? Eu, eu sou casado, tudo, e nunca pensei em ter uma conta bancária separada da minha esposa. Uhum. Nunca pensei. E eu acho estranho quando às vezes as pessoas falam assim, você paga ou eu pago, assim, casais. Eu falo assim, como assim? Não, então, aqui é assim, eu pago isso, ela paga aquilo, tal, não sei o quê. Para mim é meio confuso, porque para mim é tudo, a partir do momento que você vive uma vida com alguém, se divide uma vida com alguém, Aham. eu acho que você está construindo, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Então eu acho que a luta na construção e na resiliência e nas vitórias e nas dores, tal, eu acho que são compartilhadas também, né? Isso é uma situação ideal. Não acontece. O que mais a gente vê é maridos fazendo fuga de capitais em laranjas para, quando enfrentar uma separação, não. Cara, a gente vê coisas muito escrotas. Quando a gente vive numa sociedade materialista, o É. ser humano ele se torna secundário, né, e totalmente coadjuvante, sendo que tinha que ser o aspecto principal. Porque dentro desse processo você tem outros reflexos, né, muitas vezes, que são os filhos. Porque a briga fica tão grande por patrimônio que se esquece muitas vezes até a situação dos próprios filhos, como é que vão ficar. É tão maluco isso bom, sistema paternal, um sistema que mata mulheres, um sistema que. Eu fiz uma série, Estranho Amor, sobre violência doméstica. Violência contra mulheres é quase a grande, enorme maioria das vezes doméstica, tá? Sem dúvida. Quase sempre. E é uma série sobre. A gente pesquisou muito sobre isso. E a mídia compra a ideia paternal. Eu vou te dar um exemplo. Eu vi uma matéria agora. Uma mulher volta sozinha para casa e é assaltada e morta por homens. Olha a matéria. Uma mulher volta sozinha para casa. Eu vi essa sua postagem. É exatamente isso. Não, cara, homens mataram mulheres. Você já quer justificar, mas ela estava sozinha, É. ela estava não sei o quê. Daqui a pouco chega uma mulher estuprada na delegacia, o que que o delegado pergunta? Com que roupa você estava? A mesma da tua mãe, filha da puta. Como assim, com que roupa? Você já está querendo culpar a vítima, é isso Pois é. mesmo? Esse é um problema grave, né? Então, Nossa. assim, cara, como proteger a mulher, não só dos homens que matam, mas do sistema judiciário que passa a mão na cabeça de homens que matam? Como é que se faz isso? Às vezes a gente tem que ser violento na colocação, porque tá violento, a gente mata 4 mulheres por dia, velho. E como o mundo artístico, as séries, as novelas, a televisão, o cinema, pode contribuir nessa conscientização e nessa reflexão para que a gente melhore como ser humano, né, de uma forma geral. Eu não sei como. Porque pouco se fala sobre isso. Eu tenho um amigo que já se separou várias vezes, e é daqueles que se refere ainda a ex como a louca. É, se nós, homens, não comprarmos a briga juntos, e a briga for entre feministas e homens, é Exato. uma briga perdida. É, Onde o concordo, abismo vai ser cada vez concordo. maior. Mesmo porque homens, red pill mais ainda, só ouvem homens. Então, assim, nesse momento, eu falei pro meu amigo, é uma metáfora, mas acho que vale a pena. Eu disse, louca. Eu conheço 3 das tuas ex, e as 3 se referem por loucas. Vamos combinar o seguinte: quando forem 16 ex e as 16 forem loucas, vamos tomar um vinho e pensar que talvez as 16 não estejam erradas. Só que aí você já vai estar com 80 anos. Ou seja, você não fica mais nem de pau duro. Então, mesmo que mudar ali, vai ser tarde. Quer que eu te ajude a tentar mudar isso antes, ainda na tua vida sexual ativa, ainda quando seja possível mudar uma estrutura para
poder compreender uma mulher. Isso é trabalho nosso, dos homens. Eu não falei nada do meu trabalho de ator ainda. A gente Caralho! vai falar, vamos entrar nesse tema já. Tá bom. Roberto, me fala uma coisa, qual foi o grande papel que trouxe essa visibilidade nacional pra você? Tem dois, né? Um Contra Todos, a série. O Pepe foi o melhor papel da minha vida. Tá? Foi onde eu consegui mais longe um trabalho de ator. Em questão de abrangência, acho que foi o Josué de Império, tá? Que foi um dos últimos grandes sucessos da Globo, da época que dava um Ibope e chegava a 50. Hoje não existe mais isso, porque mudou, porque há outras estruturas, porque a internet navega muito mais rápido que a novela. Mas quando reprisou Império também foi sucesso. E aí, para muita gente, eu virei ator ali. Porque o brasileiro quase não vai no cinema. Eu tinha 26 filmes feitos quando eu fiz Império. Nossa, Hoje eu tô com 60 e poucos. Mas para muita gente é isso. O acesso ao grande público é a novela. é, é que eu acho que a novela faz com que, até pela duração dela, eu acho que você cria mais afinidade, porque nem sempre, eu vou falar por mim, né? Eu sou péssimo para lembrar. Se eu assistir um filme hoje, daqui uma semana eu vou ter dificuldade de me lembrar algumas coisas, principalmente se tiver atores novos que eu nunca vi, né? Então, assim, para mim, a questão da novela, ela foi muito importante, principalmente é o que eu mais me recordo do seu trabalho, justamente porque você acompanha diariamente, então você olha as pessoas, os personagens, os atores ali diariamente, então eu acho que a fixação que você tem sobre isso também, ela é maior do que às vezes num filme, né? Bom, com certeza. E a novela, um dia nos chamaram na direção, eu pensei, ih, vou tomar um pito aqui. Mas não, era para dizer, olha, vocês estão conseguindo algo que não existia nas novelas. Se você perguntar para um amigo, você assiste novela? Não, eu não assisto. Às vezes a minha mulher tá e eu passo. Ninguém, mesmo os que assistiam, não queriam reconhecer que assistiam novela, porque novela é feminina. Sempre. Vocês viveram isso. Só que Império tinha dois brutamonte, parceiro, até embaixo d'água, que era Josué e o Comendador. Sim. E os homens se identificavam pra caramba com isso. Então eles tinham orgulho de dizer, cara, eu tô vendo vocês dois. Então virou um orgulho masculino assistir novela dentro de um universo que era feminino. Isso foi uma barreira que a gente quebrou. Isso foi muito, muito legal. A novela Império, eu acompanhei ela inteira, algumas novelas são muito icônicas, assim, é, não é sempre, principalmente hoje em dia eu acompanho pouco, mas tem algumas novelas como a Império, Avenida a Brasil foi Avenida Brasil também incrível. foi maravilhosa. Incrível, sim. Então tem algumas. Eu me lembro de pequeno, de pequeno mesmo. É, Rei do Gado, Sim. E teve, teve claro, a, algumas. a icônica que era Rock Rock Santeiro. Santeiro, Aí não né, o tem pra ninguém. Senhorzinho Malta, Aí não né? tem pra ninguém. O Lima Duarte fez os dois grandes papéis de toda a dramaturgia brasileira. Cinzinho Malta e o Salvador da Pátria. Pois é, Sassá Mutema. fantástico. Buana. Os dois grandes papéis ele fez. Você falou que já tinha feito diversos filmes, mais de 20 Sim, filmes antes da Império, mas o sim. que mudou na repercussão depois da novela? Porque provavelmente Começaram a me chamar para outras coisas, mais cinema, projetos maiores, né? Claro, tem o reconhecimento da rua. Quando eu fiz o Profeta na Record, Uhum, Reis, eu fiz 5 temporadas. É uma novela, mas é em formato sim. de série. Cara, aconteceu uma coisa incrível. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, eu não conseguia dormir de tensão. Assim, passava noites em claro. E as pessoas me encontravam no supermercado, na rua, e vinham, não tiravam selfie, vinham se abraçar. E dizia que eu acalmava. Digo, que vida de merda que a gente tem. Eu não consigo me acalmar e eu tenho que acalmar os outros. Eu disse, cara, que loucura, né? O que é a mística da TV.
Mas a mensagem que Mas é passava, isso. né? E, cara, foi um processo de aprendizado incrível, sobre a fé. Imagina eu que tenho muita dificuldade disso. E um cara, eu acho que os dois caras que nunca perderam a fé, Jó e Samuel, de toda a Bíblia. Que nunca se venderam, que nunca ficaram fiéis até o fim. E aí foi um grande aprendizado, Samuel também. Então, de reconhecimento da rua. Fora os prêmios, né? Foram muitos prêmios. Sim, também. Sim, sim, com Samuel eu ganhei o prêmio melhor ator do ano. Mas é legal. E foi mais difícil fazer os reis? Foi, porque a estrutura da Record é completamente diferente. São outros objetivos, tá? A Record não é uma novela. É Uma minissérie ali que ele Mas vai. mesmo assim, é que o objetivo, por exemplo, quem assiste as novelas da Record, as novelas bíblicas, assiste com a Bíblia na mão. E quer ver exatamente, e não tem nada errado com isso, e quer ver exatamente o A que diz na passagem, Bíblia né? ali, Exato. ali na TV. Então você não pode criar nada diferente do que está Aí que eu ia escrito. chegar. Não pode, porque isso é um problemaço para eles. Então você tem que ter. É que Acho que o nem. texto é mais difícil, tudo é mais difícil também, E né? tinha textos enormes, enormes, porque o que o profeta faz? Fala. E às vezes eram cenas de 12 páginas, em que 11 das 12 páginas era texto meu. Cara, aí assim, se eu tinha algum problema de decorar, terminou ali. Porque cara, decorar é um exercício. O cérebro é um músculo, ele gosta de ser experimentado, Eu gosta sou de ser péssimo em exercitado. decorar coisa. Faz a tua vida depender disso, você vai Que ver que aí você, muda, né? velho, se a janta não tá garantida, você dá um jeito, cara. É assim, que mais? E agora, eu tô voltando, olha só, vamos voltar agora ao que me trouxe até aqui. Eu tô em cartaz em São Paulo, no Teatro Itália, com um solo do Dario Fo, que eu estreiei esse trabalho há 33 anos. Foi em 93. 93. Em março de Que 93. legal. Ou seja, exatos 33 anos. Foi proposital ou não por falar que é a idade de Cristo? 33. Um amigo diz, cara, esse maluco, você fala e ressuscitou aos 33 anos, você pode ressuscitar esse espetáculo. Mas não foi por isso. É que esse mês, em março, são 100 anos do Dario Fo, do autor. E aí o Teatro Itália convidou para fazer, vai ter um festival, o Dario Fo me convidou para fazer. 100 E aí anos. ofereceram para fazer uma temporada. Então vamos lá, vamos. E aí no Rio já temos temporada, vai ter Porto Alegre, vai ter outro, porque é um espetáculo que fez muito sucesso. Eu fiz essa peça durante 22 anos. Foi um grande sucesso, né? Então, assim, Foi para cara, mais de 180 cidades em vários sim, fiz países, 9 países fiz essa peça. mais de Fez 200 mil espectadores, um grande sucesso. bem mais, sim. Que, na verdade, ao longo de 20 anos, 200 mil é nada. É porque essa peça é para espaços menores, Sim, não é sim. para fazer para 1.500 Sim, pessoas. sim. É, mas me levou a lugares incríveis. Assim, de fazer no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Suécia. Se puder passar um pouquinho para o nosso público, qual é o contexto da peça? É uma sátira baseada num dos evangelhos apócrifos. É a Sagrada Família, na fuga para o Egito. Só que o Dario Fo dessacraliza essa família. É como se fosse uma família como a minha, como a sua, que tem que fazer as mesmas coisas que a fuga para o Egito, que as mesmas coisas. Então, o que seria a Sagrada Família se não fosse a Sagrada Família? Se fosse uma família como a sua. Vocês lembram de uma série que tinha nos anos 90, 2000, a Família Dinossauros? Sim, Lembra? sim. Então, era uma família de dinossauros, obviamente que não era uma crítica aos dinossauros, porque não existem mais. Era uma crítica àquela sociedade americana que está na frente da TV o dia inteiro. Então, era uma metáfora. Se usa os dinossauros para quê? Para levar uma realidade bem distante para poder olhar de longe. Mas está falando da gente. A mesma coisa, Sagrada Família é para olhar lá de longe para poder ver a gente. Eu faço essa mesma bobagem. Então, fala de segregação, fala de
racismo, todas as bobagens que a gente faz hoje, mas olhando distante. Por exemplo, tinha 3 reis magos. Só que um rei mago negro, o loiro, o Melchior, Gaspar e Baltazar, e o velho. Só que o velho na peça é racista, homofóbico, eu não sei o quê, tudo. Aí como é que é um velho racista com um rei mago negro? Briga o tempo inteiro. Com o outro rei mago que é LGBTQIA+. E ele é homofóbico. Então vira uma briga num lugar onde você jamais imaginaria. Mas é esse o trabalho cirúrgico do texto. Leva essa briga para tão longe que você se identifica. Porque aí quebra as tuas resistências. Se eu te falo, e por que que a arte vai para uns lugares onde a gente consegue passar pelas nossas coraças? Você lembra da pintura que passou do realismo para o simbolismo, em que você não conseguia definir as imagens, porque passou a ser manchas? Se eu te falo, você está nessa câmera aqui, se eu te falo, esse cartaz é azul escuro. Acabou o papo ali, azul escuro para mim e para a torcida do Corinthians. Se eu te falo, esse cartaz me parece triste, a gente conversa a noite inteira sobre esse cartaz. Qual é a diferença? Por que que eu não consigo dizer esse cartaz me é triste? Seria ridícula essa frase. Por quê? Porque é para mim e para a torcida do Corinthians. Eu não posso dizer me é triste, mas eu posso dizer me parece. Onde está a pérola e o segredo disso? É que o parece permite que eu jogue a minha subjetividade para dialogar, que é diferente da tua. Temos um diálogo montado aqui já. Interessante. E esse é o segredo. Eu não vou com certezas, eu vou com dúvidas. E eu te permito espaço para dialogar com as tuas dúvidas. Se eu te digo, você está sendo machista. Não, eu não. Mas se eu te falo, cara, o que você fez me lembrou uma merda que eu fiz, que era isso, e briguei com a mulher da minha vida por causa dessa merda. E de fato eu briguei com a mulher da minha vida por resquícios racistas, machistas. Eu abro um espaço para dizer, caralho, eu fiz essa mesma merda. E eu furei teu bloqueio, me expondo, levando a culpa para mim e abrindo espaço para dizer, eu te acolho nessas tuas dúvidas e nas tuas merdas. E aí você está inteiro e aberto para você se Porque deixa perdoar. de ser um julgamento, né? Então, a arte te permite isso. Eu contei agora o segredo mais íntimo do nosso trabalho. Eu acho que se todos vocês que estão nos assistindo seguir essa dica do Roberto, eu acho que a gente acaba de vez com essas brigas que nós temos, essa polarização que nós temos, né? Porque o debate ele é necessário, mas a guerra de convicções é que pega, né? Quem está preso a uma convicção nunca viveu a delícia da dúvida. Numa entrevista com um cara, como é que eu não politizo o que eu vou falar? 1 grau abaixo de terraplanista. Enfim. Eu sou um cara volúvel, eu mudo de opinião o tempo inteiro. E ele diz, pô, mas isso não é uma fraqueza? Ele foi muito honesto. Ele disse, pô, mas então você não tem convicção? Eu digo, na verdade, não. É evolução, né? Não, aí é que tá. É porque se eu não mudo, imagina um médico que não muda em 200 anos vai estar receitando penicilina para o Pois é. paciente. Então, assim, por que que eu mudo? Porque eu aprendo. E isso eu compartilho também. Então, assim, eu tenho que modificar. Tolo é o que morre com as suas convicções. Então, a convicção, é claro que, pensa assim, a gente viveu coisas muito, muito duras para chegar às convicções. Então, a gente está agarrado nessa tabuinha porque a gente sobreviveu ao dilúvio. Só que o dilúvio secou há 2 milhões de anos e a gente está agarrado ali ainda. Então, assim, precisa soltar disso. Eu falei de terraplanista, porque eu vi uma cena em Porto Alegre. Pronto, eu já pulei para outra história. Pode ser? Pode, depois a gente volta para a peça aqui. Tá. Mas vamos lá, que a peça fala muito disso. Tinha um cara científico dizendo para o outro terraplanista que eu posso te provar que a Terra é redonda. E tem um momento em que o terraplanista já estava muito brabo,
Dizer, cara, eu não quero saber. E eu interferi. E eu disse, amigo, tenta ouvir o que ele diz. Ele não quer saber. Para de encher o saco do cara. Ele, por quê? Você também é terraplanista? Não. O que eu estou dizendo é que ele não quer saber. No fim da Idade Média para o Renascimento, houve uma cisão no nosso pensamento. O pensamento mítico, mágico, e o pensamento técnico, científico. O pensamento mítico, mágico, não funciona com saber, funciona com crer. O crer e o saber não coabitam o mesmo lugar. Eu creio porque meu líder supremo disse que é isso. Eu creio porque vai haver uma reencarnação, ou que vai haver um Valhalla, ou que vai haver um paraíso, ou que vai haver o que for. Eu não tenho como provar, mas eu tenho como crer. Qual é a vantagem disso? Se é que existe, mas vamos lá. Às vezes, eu pertencer a um grupo já me deixa o suficientemente tranquilo para eu seguir no dia a dia na minha vida de merda. Porque o saber, o crer, o meu pastor, o meu líder, o meu não sei o que me diz, é assim. Pronto, é assim para o resto da minha vida e eu não tenho que parar para pensar mais nisso. Isso me aquieta, isso me acalma. O saber não tem fim. O saber é hipóteses, pesquisas, testar, não funciona, um outro grupo de outro país provou que tudo que eu trabalhei até agora está errado. Não tem fim o saber. Então ele é incômodo. É muito diferente do crer que é para sempre. Eu não estou fazendo juízo de valores, tá? Eu estou dizendo que são dois mundos completamente diferentes. Então eu disse para o técnico, respeita esse cara que não quer saber. Ele quer crer que a Terra é plana. Assim como eu disse para o terraplanista também, respeita ele que sabe que a Terra é redonda. Dá para coexistir o crer e o saber? Nós não sabemos se dá para coexistir. Mas vai ter que ter uma tolerância, porque são mundos que não coexistem. Por isso que existem as guerras. Enfim, voltando ao teatro. Bom, voltando lá. Me fala como que você idealizou uma peça onde você sozinho, sem cenário, sem nada, e ainda interpreta 22 personagens. 22 personagens e um narrador não muito confiável. Vamos lá. Transforma tudo isso Então, numa peça maravilhosa. Claro, quando eu peguei o texto, eu vi. Tem a Sagrada Família, Maria, Jesus, Santana, São José, o anjo, as estrelas, tem tudo. São 22 personagens bíblicos, mas trazidos para o dia de hoje. Então, como é que eu trago para o cotidiano essas figuras? Isso deu uma trabalheira. Cada um tem a sua voz, cada um tem o seu espaço de ressonância, seu tempo, sua vibração. Deu uma trabalheira fazer Imagino. isso. Uma trabalheira. Mas o resultado é surpreendente. E aí, o Dario Fo, o autor, quando faz essa peça, também ele faz sem cenário, sem figurino. Eu não tenho como ter figurino, porque o figurino que me ajuda para um personagem me atrapalha para o outro. Então eu faço um figurino neutro, que é uma camisa, um jogging preto, de ginástica, de correr, que é neutro. Mas aí dá mais trabalho ainda, porque aquela indução para a plateia do que está sendo representado dificulta, né? Tudo corpóreo, eu tenho que fazer tudo no corpo. Mas dá para reconhecer os 20. Cara, eu perco 3 quilos por apresentação. Caraca. Depois eu recupero. Vai pro vinho. Não, eu tenho uma alimentação super balanceada. Eu cuido demais minha ferramenta de trabalho. Cara, eu tenho um corpinho de 59, mas eu tenho 63. Então, assim, eu sei que eu não fotografo 63, mas porque eu me cuido mesmo. Malho todo dia, tá? Agora eu estou fazendo jejum intermitente, que, cara, é incrível. Não é por vaidade de emagrecer. Por exemplo, eu malho, mas eu não quero. Ficar marombado, né? Porque isso me atrapalha no meu trabalho. Eu tenho que ter um corpo neutro. Se eu chegar assim, eu perco a maioria dos personagens. O que eu posso ser? Um porteiro de boate, não sei o quê. Vai reduzindo
Eu não posso ser um pai de família com um bíceps desse tamanho. Então, assim, eu tenho que ser o mais neutro possível para que com o meu trabalho poder fazer brilhar o olho do espectador com uma ideia, com uma fantasia. Então, eu tenho que ser neutro. Grande artista não dá nem pra saber pra ser o que quer, né? Eu não Porque corto. hora é barba, hora sem Então, barba, cabelo, né? eu não corto o meu cabelo e a minha barba do jeito que eu queria há uns 14 anos. Se alguém hoje me pergunta, como é que você quer o cabelo? Cara, eu não sei, porque eu perdi contato com isso. Meu cabelo é do próximo personagem. Minha barba também. Então, a gente. Porque assim, atores somos vaidosos. Uns reconhecem mais, um menos. Agora, que vaidade de merda é essa se a imagem não é nossa? Nós somos muito doidos, cara, muito maluco, velho. Mas somos isso. E as pessoas que assistem o espetáculo, que tipo de sentimento e reflexão que elas saem de lá depois? Eu ouvi tanta coisa diferente. Muita gente diz, cara, tem um momento que eu não sabia mais se eu estava rindo, se eu estava chorando. Ótimo, muito bom. Do tipo, pô, aquele cara é um escroto. Eu sempre digo que sim, tá? Porque não me interessa o que eu faço. Me interessa o que a pessoa interpreta. Então, se a mesma cena a pessoa diz, pô, esse cara é um filho da puta. É. Pô, esse cara é um herói. É. De novo, é o me parece. Ah, esse cara me parece que fez uma maldade. Ah, te parece? Pô, que legal isso. Na peça tem uma série de informações que são dúbias, justamente para dialogar com cada um. Interessante. Então, dá uma trabalheira, mas é isso. Eu preciso dialogar com a identidade de cada um. E a galera, durante o espetáculo, eles interagem de alguma forma? Muito! Tem momentos que cantam junto, tem momentos. Spoiler, caramba! Tem momentos tem vários momentos que as pessoas vão junto, participam, sei lá. É, Eles entram junto na história. legal. E você acredita que o teatro, o cinema, a televisão ainda é capaz de transformar a sociedade por meio de milagres, de pequenos milagres? Já que a gente está falando de milagre. Mundo corporativo. Eu vou responder de novo pelo mundo corporativo. Vamos lá. Quando eu era CEO da empresa, eu estava concorrendo ao prêmio do Sebrae de gestão e tudo. Aí veio o pessoal, era o fabricante de aços longos, que era o patrocinador, aí veio o cara da metalúrgica, veio o cara do Sebrae, veio o cara, e analisou os dados da empresa, que não eram tão legais assim. Eram bons, claro, era muito lucrativa a empresa, mas não era mais lucrativa. E aí tinha um questionário sobre gestão, que a gestão era muito diferente, e eu só falava de teatro. Aí eles vieram fazer entrevista, eu só falava de teatro. E o cara já estava meio puto. E aí tem uma hora que não aguentou mais, e ele disse, cara, você só tá falando de teatro. Já meio que encheu o saco. Cara, eu sou do aço, eu sou do não sei o quê. Aí disse, tá bom, então eu vou falar de literatura. Ele, puta que pariu. Então vamos lá. Existe um livro fundamental do Ítalo Calvino que se chama As Cidades Invisíveis, que é um diálogo do Kublai Khan com Marco Polo. Que o Marco Polo contava para ele até onde vai o império do Kublai Khan. Kublai Khan era um neto do Gengis Khan. E aí contava das cidades. E uma das cidades, Sofrônia, que é metade fixa e metade móvel. Ele diz, metade fixa, ou seja, uma parte é dos prédios, dos palácios, dos hospitais, das fábricas, e a outra metade que é dos saltimbancos, do circo, do efêmero. Em Sofrônia, a parte fixa é a do efêmero. São os saltimbancos. E aí o cara da Gerdau diz, mas que absurdo. Absurdo por quê? Pô, porque essa teria que ser a parte imóvel. Olha só, eu sou ator, eu represento uma profissão de 25 séculos, onde não tinha aço, onde não tinha nada ainda. Você tem um império de aço longo que serve para construção civil. Por quê? Porque o concreto não resiste à tração, tem que colocar aço. Se um maluco inventa um concreto com fibras têxteis que resiste à tração,
o teu império de um dia para o outro É ruim. desaparece. Ele suava, já disse, vira essa boca para lá. Ele disse, não, é o futuro. Ele disse, nós vimos o tear acontecer. Nós vimos a Revolução Industrial. Nós vimos a Ford Exato. botar o mundo de cabeça para baixo. Nós vimos a Toyota destruir o mercado da Ford. Nós vimos a Sony nos anos 80, o Japão, depois a Coreia tomar o lugar. Nós vimos tudo isso acontecer. Eu vou ver o cara que vai tirar teu emprego com uma profissão que ainda não existe e que você não vai fazer, não vai conseguir fazer nada contra isso. Ele já estava suando brabo. Ele disse, eu não sei quando isso vai acontecer. Quando esse cara vai tirar teu emprego, nem como. Mas eu sei o que ele vai fazer no domingo seguinte que ele vai tirar teu emprego. Ele já estava assim, o que ele vai fazer? Levar o filho dele no circo. E aqui estamos nós, saltimbancos, cucarachas, efêmeros, mas eternos. E sabe por que nós somos eternos? Porque eu me exponho, porque eu não quero ser mais do que os outros, porque eu falo dos meus podres, das minhas dúvidas, e não dos meus prêmios, das minhas certezas. E com isso eu faço o teu olho brilhar. Faz, te expõe, faz o olho do teu consumidor brilhar e o futuro é teu. Me deram o prêmio. Falando de teatro. E o que a peça hoje faz de diálogo com o mundo atual que nós vivemos? A peça fala de segregação, fala de mulheres que são rejeitadas desde o início. Falam de... Quando eu digo que teu relógio é paraguaio, eu estou dizendo que é um design feito no Paraguai? Não. Estou dizendo que é falso. É. Nós segregamos o tempo inteiro. Nós prejulgamos o tempo inteiro. A peça fala disso, só que de uma maneira tão cômica que você se abre. Você ri até uma parte do espetáculo, depois tem uma parte do espetáculo que você se retrai porque diz, cara, agora caiu a ficha que eu ri de coisa que eu não poderia ter rido. E aí depois, a terceira parte em que você se perdoa. É um descontração, depois a reflexão, e depois o aprendizado. O aprendizado. É um processo bíblico. Você intercede, se culpa, se perdoa. A peça é disso, é um movimento, são esses 3 movimentos. Então a peça tá todo sábado e domingo. Sábados, 4 da tarde, domingos, 3 da tarde, no Teatro Itália, no edifício Itaduá Copan. Sim. Ali. E vai em São Paulo até dia 29 de março. De março. Vai lá, é baixaria, é divertido, mas é muito humano. E para comprar ingresso, como é que faz? Simpla, tem mais algum... E lá no lugar tem muita gente que compra na hora. Na bilheteria, consegue. E vai, e é grande o espaço, tem espaço para todo mundo, vambora. Legal. E tem rede social do espetáculo, alguma coisa? Do espetáculo, não, mas tem, você pode... Já vou deixar meu contato, pode passar. @Roberto Birindelli, e qualquer coisa, eu tô indo com um grupo, reserva, não sei o que, a gente se vira. Legal. E para finalizar, eu queria agora trazer o Roberto pai, porque eu sempre gosto de mostrar a nossa infância, a nossa trajetória e a evolução que a gente tem também, sempre na tentativa de a gente reconhece que os nossos pais tentaram ser melhores que os nossos avós, como nós queremos ser melhores que os nossos filhos e para os nossos filhos, e queremos que os nossos filhos sejam ainda melhores, né? Isso é a evolução da sociedade. E eu sei, né, o quanto o seu filho, o Carlo, ele tem uma grande importância, e você já relatou aqui, 2 grandes incendiários, não é verdade? Somos. Que metafórica e fisicamente mesmo. Ele coleciona zipos. E eu colecionava caixa de fósforos, ou seja, 2 incendiários. 2 incendiários, né? Fato. E
E ao mesmo tempo também você já participou de programas, você já falou sobre isso, sobre guarda compartilhada, né? E o quanto hoje você como pai próximo do seu filho a ponto de falar, eu reconheço todos os brinquedos e todas as roupas do meu filho Sim, lá, fato. o quanto tudo isso que você passou na sua trajetória foi fundamental para que você observasse a importância de ser assim com o seu filho e ter realmente esse tipo de relação extremamente saudável, próximo. Ele é a pessoa que eu mais escuto na vida. Eu vou contar uma coisa que vai concentrar tudo isso, tá? É, Carlo é um filósofo. Ele não sabe disso, mas ele é um filósofo. Quando eu quis largar o mundo corporativo, na época em que eu joguei fora todos os troféus, que eu entendi o custo de ser o número um, eu saí de todas as posições de tudo no mundo corporativo, vendi participação de empresa, tudo, saí de tudo, Então, tá? quando você se jogou No trabalho de totalmente, ator. Morava em Porto Alegre ainda, não tinha TV, não tinha cinema ainda, era só teatro. O primeiro dia que eu saí da empresa, era uma quarta-feira, não vou esquecer nunca, saí na terça. Primeira quarta-feira, de manhã em casa, depois de trabalhar 30 e poucos anos, até sábado, todo dia, eu me sentindo abaixo do cu da cobra, completamente ambivalente, ruim, mal. O que eu faço em casa? Assim, se sente perdido, né? completamente perdido, tinha marcado terapia para tarde, Carlos estudava à tarde, eu fui de manhã jogar bola na praça com ele. Eu era o único pai em quilômetros na volta, porque os pais estavam trabalhando. Eu estava lá jogando bola com o Carlos. Eu jogava a bola para ele para mim, e era só nós dois na praça, vazia, nós dois. E eu me sentindo mal, mas feliz de estar com ele aí. E depois eu ia levar ele na escola. Quando eu vendi uma participação que não ia ser paga na hora, ia ser paga quando mergers e acquisitions, você tem um tempão para receber, não sei o quê. E em Porto Alegre a gente sempre passava as férias em Santa Catarina, nas praias de Santa Catarina. E já era setembro, era outubro, não lembro o mês, mas era já próximo do verão. E o Carlos chutando a bola e dizendo: "E aí, pai, esse ano vamos quando para Santa Catarina?" Eu disse: "Olha só, Carlos, eu não sou mais diretor de empresa, agora eu sou ator de teatro. Salário de ator de teatro e de diretor de empresa não é o mesmo." Mas Tá? tinha essa consciência, porque tinha 6 anos na época. Depois a resposta dele me mostrou que todo o tempo dedicado a ele valeu. Eu disse: "Cara, o dinheiro não vai ser o mesmo. Não sei se esse verão a gente vai ter dinheiro. Depois vai vir mais, claro, mas não sei se vamos ter dinheiro para ir para Santa Catarina." Ele ia chutar a bola, ele processou isso, ele ia chutar a bola, em vez de chutar a bola, ele botou o pé em cima da bola, botou a mão na cintura, olhou para minha focinha e falou: "Pai, eu sei que o dinheiro não vai ser o mesmo, mas em compensação a gente ganhou uma vida juntos." Desmarquei a terapia, liguei para a escola, dizendo que o Carlos não vai poder ir hoje à tarde, e fomos tomar sorvete a tarde inteira para festejar que a gente ganhou uma vida juntos. É sobre isso ser pai. Eu não tenho como desenhar mais do que isso. É uma grande bênção na vida, né? É. E que recado final você daria para quem está nos assistindo? Amém. Que Amém acima de tudo. Amém. A gente tem angústia, que é excesso de futuro, e nos fode. A gente tem ressentimento, que é excesso de passado. Excesso de passado e excesso de futuro se cura com o presente, e no presente é o amor e a vergonha. Então, paguem mico e amem. é o que a gente esquece, né? O presente. A gente vive muito no passado e no futuro e a gente não curte o dia, né? É. A gente precisa. E são nas pequenas coisas, né? Esse foco extensivo no trabalho faz com que a gente não aproveite nem aquilo que a gente conquistou, a gente já quer conquistar mais, né? A gente não curte nem o que a gente conquista. É muito louco. Por isso que é importante as histórias, as reflexões, porque
a gente precisa mudar isso. Não à toa, o mundo está com Você tá com um falou, problema sério com a saúde mental muito comprometida também, vou né? contar mais uma historinha, Vamos lá, pode? pode. Sobre exatamente isso. Eu compreendi isso emocionalmente quando eu devia ter 3, 4 anos. Mentalmente, décadas Sim, depois. A coletividade húngara em Montevidéu, um monte de imigrante, pé rapado. Era. E aí, tinha um velhinho húngaro, não tinha onde cair morto. E ele era ventríloco. Então, os pais contratavam ele para os aniversários das crianças e davam um troco para ele. E esse velhinho se chamava Frombach. Eu sentia, não sabia dizer com palavras, porque eu era muito pequeno, mas eu sentia que os pais da gente estavam sempre preocupados com sobreviver. Então, sempre no futuro. Os avós da gente estavam sempre no passado. Ah, isso na minha época era melhor, invalidando o futuro. exato. A criança não vive nem no passado, nem no futuro. É o É o momento. momento, é o presente. Nos aniversários, os pais, tiravam uma foto, tomavam uma coisinha e depois iam conversar e coisa do trabalho. Os avós, cansados, cortavam bolos, mas ninguém brincava com as crianças, porque ninguém dialogava com a gente. Quem dialogava com a gente era Frombach. E Frombach, apesar da idade de adulto, ele não tinha onde cair morto, ele não tinha futuro. Ele não tinha idade para viver do passado. Então só sobrou para ele viver o presente. E essa era a grande dádiva dele. Porque ele nos dava o presente que nenhum outro adulto nos dava. Eu não sabia dizer com palavras, mas aí, e ventríloco, ou seja, que para uma criança isso é mágico. Pois é. Ele juntou tudo o que eu podia admirar. E ali, com 4 anos, 5, que eu não sabia dizer, e não tinha acontecido aquela coisa da esquina em Montevidéu, mas aí eu decidi sim, quando eu crescer, eu quero ser Frombach. Olha só. E é o que eu sou hoje. E eu tive que abandonar tudo que me jogava para o futuro, tudo que me jogava para o passado, para estar no presente. Eu sou Frombach. É isso aí, Roberto. Muito obrigado pela sua Obrigado. presença, pelos ensinamentos. Eu acho que é um episódio que nos traz muitas reflexões. Você deu uma verdadeira aula de humanidade, de, de respeito ao próximo, de empatia, uma aula de como nós podemos realmente construir seres humanos melhores, que eu acho que a gente não tem que se preocupar com o que nós vamos conseguir na semana que vem, e sim em quem vamos ser na semana que vem, né? No que a gente está se transformando. E eu acho que o mundo precisa resgatar mais a, a essência do que nós somos e não do que temos ou do que queremos fazer. Então vamos esquecer um pouco as viagens, o trabalho e vamos focar na família, no ser humano, no próximo. Eu acho E que a isso é arte fundamental. de vencer o ego. Que é o que mais pega, Essa é a briga mais violenta de todas. derruba. Essa é a nossa grande batalha a ser travada. É isso aí. Bom, quero agradecer o Denan que está aqui. Parabéns também pelo trabalho. Agradecer a minha grande amiga Kizzy, que fez a ponte para que o Roberto estivesse aqui hoje, né? Então, muito obrigado, muito sucesso e já convido vocês para assistirem o espetáculo com o Roberto todo sábado às 4 horas da tarde e Domingo às 3, às 3 no Teatro Itália, aqui em São chama Paulo, Il até Primo é o Miracolo. Primo Miraco, até dia 29 de março. Então, corram, prestigiem e eu tenho certeza que vocês vão amar esse espetáculo. E me segue, pergunta, 1000 dúvidas. Cara, você falou merda, eu não concordo com isso. Manda mensagem. É arroba Roberto Pirindelli. Legal. A gente vai colocar também na legenda e muito obrigado, muito sucesso. Se você gostou desse episódio, compartilhe, convide as pessoas para assistir o espetáculo também, levem toda a família, levem os seus amigos, que eu acho que vai ser uma grande aula, como foi hoje aqui no Arte de Vencer. Dê o seu like, comente
e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!